Olá, bom domingo a todos. Vamos continuar a história da Páscoa, lembrando que esta é a parte 2. Vamos continuar. Observância. O Festival da Páscoa é observado de diferentes formas entre os cristãos ocidentais. A observância litúrgica tradicional, praticada por católicos, luteranos e alguns anglicanos, começa na noite do sábado de Aleluia com a Vigília Pascal. Esta, considerada a mais importante liturgia do ano, começa numa escuridão total com o fogo pascal e o acendimento do círio pascal, símbolo do Cristo ressuscitado, e o canto do Exultet, uma proclamação de Páscoa atribuída a Santo Ambrósio. Depois deste serviço de luz, seguem-se diversas leituras do Antigo Testamento. Elas contam as histórias da criação, o sacrifício de Isaque, a travessia do Mar Vermelho e profecia da vinda do Messias. Esta parte do serviço litúrgico culmina com o canto do Gloria, do Aleluia e finalmente com a proclamação do Boa Nova Evangelion, da ressurreição. Neste ponto, as luzes são novamente acesas e os sinos bradam, de acordo com os costumes locais. O foco então se volta do púlpito para a pia batismal. Nos tempos antigos, a Páscoa era considerada o período ideal para que os convertidos recebessem o batismo e esta prática continua entre os católicos romanos e na comunhão anglicana. Havendo ou não batismos neste momento, é tradicional que a congregação renove seus votos batismais, um ato que é geralmente selado com o aspergimento da água benta da fonte. O sacramento da confirmação é também celebrado durante a vigília. A vigília de Páscoa termina com a Eucaristia, conhecida também como comunhão em algumas tradições. Algumas igrejas preferem realizar a vigília bem cedo no domingo ao invés da noite de sábado para refletir o relato evangélico das mulheres chegando ao túmulo na manhã do primeiro dia da semana, o domingo. Estes serviços, conhecidos como serviços do amanhecer, geralmente ocorrem ao ar livre, o cemitério, jardim ou estacionamento da igreja em geral. O primeiro deles ocorreu em 1732 entre os irmãos singulares da igreja morava em Erinut, Saxônia. O costume foi depois exportado por missionários para diversas cidades no mundo. Outras celebrações ocorrem também no próprio domingo de Páscoa. Tipicamente, estes serviços seguem a ordem de um domingo normal de cada congregação, incorporando elementos mais festivos. A música, em particular, geralmente é mais alegre, a incorporação dos metais na orquestra para incrementar os instrumentos habituais dos músicos da congregação é bastante comum. Além disso, é bastante comum que toda a igreja seja decorada com faixas e flores. Cristianismo oriental. Para os cristãos orientais, todas as demais festas do calendário são secundárias em relação à Páscoa, inclusive o Natal, o que se reflete na rica gama de costumes pascais na cultura de países tradicionalmente de maioria ortodoxa. Os católicos orientais também enfatizam a Páscoa em seu calendário e têm costumes muito similares. Isto não quer dizer que os demais elementos do ano litúrgico cristão sejam ignorados, mas que, ao invés disso, eles são vistos não apenas como sendo preliminares mas também como sendo iluminados pelo clímax da ressurreição, um evento que realiza e frutifica tudo o que veio antes. A Páscoa é o ato primário que completa o objetivo do ministério de Jesus na Terra, derrotar a morte com sua morte e exaltar e purificar a humanidade assumindo voluntariamente suas fragilidades e depois superando-as. Este credo é resumido pelo Tropário Pascal, cantado repetidamente durante a Páscoa até a apodosis da Páscoa, que é a véspera do dia da Ascensão. A preparação para a Páscoa começa com a Grande Quaresma. Além dos jejuns, da distribuição de esmolas e da oração, os cristãos ortodoxos se privam de toda forma de entretenimento e atividades mundanas não essenciais, gradualmente eliminando-as até a Grande e Santa Sexta-feira, o mais austero dia do ano. Tradicionalmente, na noite do Grande e Santo Sábado celebra-se o ofício da meia-noite, vide Vigília Pascal. Quando ele termina,
Todas as luzes da igreja são apagadas e todos esperam no escuro e em silêncio a chegada da meia-noite. Então, uma nova chama é acesa no altar, ou o sacerdote acende sua vela a partir da lâmpada perpétua que fica acesa lá, e acende as velas acesas pelos diáconos e outros assistentes, que então acendem as velas trazidas pelos fiéis. Uma prática que se originou no antigo ritual do recebimento do fogo sagrado na Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Então, o padre e a congregação seguem em procissão com a cruz circundando, por fora, a igreja, segurando as velas e cantando. Ela tem por objetivo simbolizar o trajeto das portadoras de mirra ao túmulo de Jesus muito cedo. Lucas 24:1. Depois de rodear o templo de Má 3 vezes, a procissão para em frente às portas fechadas. Na tradição grega, o padre faz uma leitura dos evangelhos, Marcos 16:1-8. Nas demais tradições e depois da leitura na grega, ele faz o sinal da cruz com o turíbulo ali. As portas fechadas simbolizam o túmulo ainda fechado. Ele e os fiéis cantam o tropário pascal e todos os sinos e semantra tocam. Todos entram no edifício e as matinas pascais começam imediatamente, seguidas pelas horas pascais, culminando depois na divina liturgia de Páscoa. O ponto alto da liturgia é a homilia pascal de São João Crisóstomo, que a congregação escuta de pé. Logo depois da dispensa, o padre geralmente abençoa cestos e ovos de Páscoa trazidos pelos fiéis e que geralmente contêm alimentos que eles não podiam comer durante o jejum da Grande Quaresma. Logo depois da liturgia, é tradicional em algumas regiões que a congregação faça uma refeição coletiva, essencialmente uma forma de ágape, apesar de ocorrer às 2 da manhã ou ainda mais tarde. Na manhã seguinte, o domingo de Páscoa, não há divina liturgia, uma vez que ela já foi celebrada durante a madrugada. Ao invés disso, à tarde, é geralmente o costume celebrar-se um ágape vespertino. Neste serviço, vem se tornando tradicional nos últimos séculos que o padre e alguns membros da congregação leiam uma parte do Evangelho de João, João 20:19-25 e, em alguns lugares, também João 20:26-31, no maior número de línguas que os fiéis conseguirem, um símbolo da universalidade de ressurreição. Durante o resto da semana, conhecida como Semana Brilhante, é proibido jejuar e o habitual cumprimento pascal é Cristo ressuscitou, para o qual a resposta é verdadeiramente Ele ressuscitou. Os serviços litúrgicos nesta semana são idênticos aos da Páscoa, exceto que ocorrem nos horários normais e não à meia-noite. As procissões ocorrem ou depois das matinas ou depois da divina liturgia. Grupos não observantes, juntamente com as comemorações do Natal e do Advento, muitas tradições pascais foram alteradas ou até mesmo abandonadas completamente pelas diversas denominações surgidas no decorrer da Reforma Protestante, geralmente sob o argumento de serem pagãs ou papistas e, portanto, maculadas, por muitos movimentos puritanos. Porém, algumas das igrejas e movimentos da Reforma, luteranos, metodistas e anglicanos, por exemplo, preferiram manter grande parte das observâncias do já estabelecido ano litúrgico juntamente diversas tradições associadas. Nas igrejas luteranas, por exemplo, não apenas as datas da Semana Santa são observadas, mas também o Natal, a Páscoa e o Pentecostes são comemorados com festivais de 3 dias, o próprio e os 2 seguintes. Entre muitas outras tradições reformistas e contra-reformistas, porém, a situação foi bastante diferente, resultando que anabatistas, quáqueres e puritanos congregacionistas e presbiterianos passaram a considerar estes festivais como uma abominação. A rejeição puritana das tradições pascais está fundamentada parcialmente na interpretação de 2 Coríntios 6:14-16 e parcialmente na crença de que se uma prática ou festa religiosa não está diretamente na Bíblia, então ela deve ser um desenvolvimento posterior e não deve ser considerada parte da prática cristã autêntica, sendo desnecessária no mínimo e pecadora no limite. Alguns grupos cristãos rejeitam a celebração da Páscoa por causa de suas raízes pagãs,
reais ou percebidas, e ligações históricas com as práticas e autorizações derivadas da Igreja Católica Romana. Finalmente, vários grupos cristãos não conformistas que ainda celebram o evento preferem chamá-lo de Dia da Ressurreição ou Domingo da Ressurreição, pelos mesmos motivos e também como uma forma de rejeitar os aspectos seculares e comerciais que o feriado adquiriu nos séculos 20 e XX, e as Testemunhas de Jeová defendem um ponto de vista similar, realizando um serviço anual comemorando a última ceia e a subsequente execução de Cristo na noite do 14 de Nisan, veja Quartodecimanismo. As Testemunhas de Jeová acreditam que versículos como Lucas 22 e 19 a 20 e Coríntios 11 e 26 são mandamentos para que se relembre a morte de Cristo e não a sua ressurreição, o que eles fazem anualmente. Os quakers, como parte de seu histórico testemunho contra o tempo e as épocas, não celebram a Páscoa e nem nenhum outro feriado cristão, acreditando ao invés disso que todos os dias são dias do Senhor. Mais do que isso, eles acreditam que a elevação de um dia acima dos outros sugere que atitudes não cristãs sejam aceitáveis nos demais dias. No século XVII e XVIII, eles foram perseguindo justamente por isso. Alguns grupos cristãos acreditam que a Páscoa seja um evento a ser comemorado com grande alegria, mas dando menos ênfase ao dia propriamente dito, mas à lembrança da alegria no evento que ela comemora. Neste contexto, estes movimentos ensinam que todos os dias e todos os sabás devem ser santificados de acordo com os ensinamentos de Jesus. Judeu-cristãos, membros do nome sagrado e armstrongistas, como a Igreja Viva de Deus, geralmente rejeitam a Páscoa em prol da observância do 14 de Nisan e a celebração da chamada Pessach cristã. Isto é especialmente verdadeiro para grupos que celebram a lua nova ou os altos sabás anuais além do sabá no sétimo dia. Eles defendem estes costumes textualmente fazendo uma referência ao trecho ninguém, portanto, vos julgue pelo comer, nem pelo beber, nem a respeito de um dia de festa, ou de lua nova ou de sábado, as quais coisas são sombras das vindouras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2 e 16 a 17, de Colossenses. Celebrações pelo mundo. Em países onde o cristianismo é uma religião estatal ou nos quais há uma grande população cristã, a Páscoa é geralmente um feriado nacional. Como ela cai sempre num domingo, muitos países também fazem da segunda-feira seguinte um feriado também. Algumas lojas, shoppings e restaurantes também fecham neste dia. A Sexta-feira Santa, que ocorre 2 dias antes do domingo de Páscoa, é também um feriado em muitos países. É também feriado em 12 estados norte-americanos e, naqueles onde não é, muitas instituições financeiras, as bolsas de valores e as escolas públicas fecham. Entre os bancos que normalmente abrem aos domingos funcionam na Páscoa. A data é comemorada em muitos lugares com paradas e procissões, sendo a parada de Nova York a mais conhecida. Na Escandinávia, a Sexta-feira Santa, o domingo e a segunda de Páscoa são feriados, e os 2 primeiros são também feriados bancários. Para a maior parte do comércio, são dias de folga também, exceção feita apenas aos shoppings, que geralmente abrem por meio período. Muitos empresários dão aos funcionários quase uma semana de folga, a chamada folga de Páscoa. Na Comunidade das Nações, a Páscoa raramente é considerada um feriado, assim como todas as demais celebrações que caem num domingo. No Reino Unido, tanto a sexta quanto a segunda são feriados bancários. Contudo, no Canadá, o domingo de Páscoa é feriado, assim como a segunda-feira seguinte. Na província de Quebec, tanto a sexta quanto a segunda são feriados facultativos, mas a maior parte das empresas concede os 2 aos funcionários. Ovos de Páscoa. Ovos de Páscoa são ovos especialmente decorados trocados como presentes para celebrar o feriado da Páscoa. A tradição mais antiga consiste em utilizar ovos de galinha tingidos e depois pintados, mas o costume moderno consiste em trocar ovos de chocolate. O Coelho da Páscoa é um popular personagem lendário de características antropomórficas que distribui presentes análogo ao Papai Noel em muitas culturas. Nos Estados Unidos,
O presidente realiza um caça aos ovos anual nos jardins da Casa Branca para crianças pequenas. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a Páscoa, lembrando que esta é a parte 2, entre no nosso canal e veja a parte 1. Beijos e até breve.